Informação bombástica. Vamos dar uma olhadinha aqui no quarto da ESPN Brasil. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo. Nicolete trouxe informação pra gente aí. Muito sobre o Palmeiras, muito sobre o Verdão. A semana tá começando. E Vitor Roque, será que vem? O Barcelona já disse sim. Fica até o final do vídeo. Já deixa no comentário a opinião de vocês e deixa o like, beleza? Já já eu volto. Não ouvi ele? Fala Tricampeão. Então, assim, ele tentando justificar, obviamente, pela sequência vitoriosa nos últimos anos. As atualizações do lado do Palmeiras, Nicolete. Mari, Bruno, meus companheiros, abraço para vocês, abraço a todos no estúdio. Pois é, o Palmeiras vivendo a situação delicada no Campeonato Paulista, mas, como disse o Abel Ferreira na entrevista coletiva, tudo controlado. O Palmeiras mexeu muito nesses 8 jogos iniciais da competição, apenas 2 vezes escalou time titular. E nesses 8 jogos o Abel vem mudando esquema tático, como lembrou aí o Jailson, vem poupando vários jogadores, teve 7 mudanças em relação ao jogo do Corinthians, ao clássico contra o Corinthians para a partida contra o Água Santa. Então o Palmeiras vem mexendo demais e essa é a justificativa do técnico Abel Ferreira para esse desempenho irregular, Palmeiras oscilando muito na competição. Por outro lado, é preocupante porque são 4 empates em 8 jogos, é o terceiro do grupo e agora nessas últimas 4 rodadas a gente pode esperar um Palmeiras com força máxima, vai a cavalaria para as rodadas finais, tem o Inter de Limeira, tem a Inter de Limeira na quinta-feira lá em Limeira, depois clássico contra o São Paulo e as últimas 2 rodadas aí o Palmeiras vai fazer contas e vai com tudo para tentar a classificação, porque seria realmente um vexame o tricampeão paulista ficar fora da fase de quartas de final num grupo do Campeonato Paulista. Mas vamos ouvir então o que o Abel Ferreira falou sobre essa situação. Palmeiras em terceiro colocado do grupo, nesse momento fora das quartas de final, mas esperando aí uma reação nas rodadas finais. Vamos acompanhar. A inconstância tem sido fruto daquilo que eu acabei de dizer ao teu colega. A minha decisão é de dar oportunidade a todos os jogadores de jogar, a todos os jogadores de mostrar, a todos os jogadores poder ter tempo. É verdade, estamos fora da zona de qualificação. É verdade, queremos lutar pelo campeonato outra vez. Eu entendo que está todo mundo com os olhos virados para o Palmeiras. Mas como te disse, sabemos onde é que estamos, sabemos que é agora que temos que ver quem são os jogadores que estão prontos e nós temos que mostrar a nós mesmos quais são as necessidades que o clube tem. Tá, então Abel, 2 novidades nesse jogo contra o Água Santa, vocês já viram aí, o Rony que voltou a ser relacionado, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e como disse o Abel na entrevista coletiva, vai ser usado se não tiver negociação com o jogador nessa temporada, volta então a ser relacionado, e o Flaco Lopes que foi titular pela primeira vez, fez seu primeiro gol na temporada, ele que foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada com 21 gols, e como indicou também o Abel Ferreira aí na entrevista coletiva, força máxima no Palmeiras nessas últimas 4 rodadas da competição para tentar a classificação à próxima fase. Palmeiras de folga nessa segunda-feira, volta a trabalhar a partir de terça para se preparar para o jogo contra a Inter de Limeira, quinta-feira em Limeira. Volto com vocês. Valeu, Vinícius. E depois desse jogo, domingo, é clássico contra o São Paulo. Ih, sequência. Então, na ideia de trabalho e planejamento dele para a temporada, ele está assumindo esses riscos e eu acho que ele está certo porque é ele, junto com a comissão técnica e, obviamente, com a direção, quem define isso. A prioridade do Palmeiras na temporada não é o Campeonato Paulista. Ganhou o Campeonato mas Paulista. de fato, teoricamente, também não era nos anos anteriores em que ele foi campeão. Não, mas eu digo hoje muito mais porque ele tem essa clara ideia de como a temporada vai acontecer, com o Mundial, como vai ser muito mais desgastante, como Super tem Mundial sido. É muito diferente. Exatamente. Então, assim, e diferencia a temporada. A prioridade nem sobre título, eu falo. Eu falo realmente sobre desempenho. É priorizar a saúde do atleta pensando no resto, pensando no que vem depois do Paulista. Deixa eu fazer uma pergunta. É só a posição de centroavante ou o Palmeiras ainda tenta se encontrar ali pelo lado esquerdo? Muito mais do que nas temporadas passadas. Por exemplo, desde a época do Hendrick. O Hendrick jogava ali mais pelo lado direito, certo? Então vocês caía pelo meio. Mas do lado esquerdo tinha o Dudu, tinha o Breno Lopes. Estava mais bem resolvido. Não estava mais bem resolvido, assim? Tinha dono. Do que nessa temporada, por exemplo? Ou até mesmo no final da temporada passada, que o jogo fica muito mais pro lado do... O cara por ali é o Facundo Torres. Sim, mas ainda não... Que vai ser, quando estiver pronto, para mim, o Paulinho.
Então, ainda tá Porque o faltando, Facundo né? vai para a direita quando saiu o Estevão, no meio do ano. Mas eu acho ainda que, assim... Tá a tateando, gente viu procurando. um Palmeiras que teve uma boa atuação contra o Corinthians na quinta-feira. Acabou não ganhando o jogo por circunstâncias, mas ele foi melhor que o Corinthians o jogo praticamente todo. E eu acho que faltou no segundo tempo... E usando muito o lado esquerdo 9. com o Piquerez, né? Sim, o Piquerez sendo o jogador, o gol, a gente até fez aqui o Olho Leal na sexta-feira, foi um gol muito bem trabalhado, né? O primeiro gol do jogo. Mas no segundo tempo, quando o Corinthians baixa muito a marcação, ali é o momento que precisa do 9. Você precisa ocupar a área contra um time que recua e que marca a partida intermediária defensiva, você tem que ter presença na área. Ou para bola aérea, ou por uma bola rasteira por baixo que você faz o pivô. E o Palmeiras não tem isso no elenco. Eu acho que a grande questão, assim, entendo o Abel tem um time titular, que não é esse que jogou ontem. A opção inicial é jogar sem o 9. É o Maurício que faz esse falso 9. Tem sido assim em jogos em que ele coloca o time mais próximo do que seria o titular, como foi no Clássico com o Corinthians. Mas eu acho que o Palmeiras, que no início da janela de transferências parecia que ia ser dominante, porque ele contrata o Paulinho, uma cartada pesada, contrata o Facundo Torres, outra cartada pesada. Só que ele anunciou, vem mais por aí. Ele não, ela, a Leila. Vem mais por aí, não paramos nisso não. Tem mais 3 jogadores para o Palmeiras contratar. E, de repente, não veio. Não veio o Andrés Pereira. Veio o Emiliano. Mas o Emiliano é um Não, jogador digo de ocupação números elenco, ali, não- né? Quando ela promete. Não é um jogador para chegar e ser titular do Palmeiras. Né? Talvez até com o tempo ele O Matheus evolua. Pereira e Claudinho também. Claudinho se falou. No Não, Andrés mas era o Andrés, algo Jorginho. declarado, né? Alguns Jorginho. nomes. O Andrés era um nome declarado. O Palmeiras quer, ele foi, insistiu, fez contato, fez a primeira proposta, fez a segunda proposta. Não veio. E não veio o 9, que é algo que eu cobro há muito tempo e que outro dia, né, no empate lá com o Noroeste, o Abel foi perguntado, precisa de um 9? Ele, precisa. Ele não entrou mais em detalhes, mas ele falou, precisa. Ele não quis, de repente, expor ali alguma dificuldade interna e tal, mas ele falou que sim, precisa. E não tem o 9. E um time grande como o Palmeiras, ele pode até ter a opção de jogar com o falso 9, com o Maurício, que faz bem esse papel. Mas ele precisa ter a opção de ter um 9 de peso no elenco. Quase todos os clubes, mesmo os que têm mais dificuldade, conseguem às vezes 2 peças como camisa 9. Por que o Palmeiras não consegue? Eu quero entender. Falta dinheiro? Chegando a falar lá Falta no início, força no né, mercado? que eles tentariam Que contratar falta? lá o paraguaio, né? O Alex Arce, até o Gustavo Gomes falou que foi consultado sobre. Esse é um 9 típico. Não andou, não caminhou. O cara continuou lá na LDU. Ontem ele teve a situação do Flaco entrar e marcar e de utilizar o Rony, né? Sim, mas o Rony Rony é um ficou- jogador que o Palmeiras quase que está empurrando Então, é porta isso. fora. É o que a gente mas vai... ontem ele falou é o que antes a gente do vai- jogo. O cara tá aqui. Isso, e falou depois também na coletiva. Teríamos O cara que tá acompanhar aqui, a é nosso partir de jogador. então, porque o Palmeiras queria liberá-lo, não conseguiu. Porque ele não quis sair. Então, ele tem contrato, ele recebe salário. Quase foi pro Fluminense, não foi. Quase foi pro Santos, não foi. Quase foi pro Catar, não foi. Ele vai ficar com o cara parado lá? Não, o Abel falou que vai usar, então acho que... vai usar, agora mas tem que também avaliar não essa é o 9. Não né? é. Não. Ele se tornou Mas são 2 9. jogadores que já entregaram pro Palmeiras. No o Palmeiras momento hoje da não tem. vida, ele virou 9 com o Abel, mas ele não é o 9. Mas justamente porque o Palmeiras disse, e o Abel reconheceu isso e falou assim, precisamos de um 9. Por quê? No ano passado, nem o Rony, nem o Flaco Lopes, nenhum deles entregou o que o Palmeiras queria na posição. E aí vai voltar a ser, esses vão voltar a ser os jogadores para essa temporada? E eu falei do lado esquerdo, pela frente. Lembra quem jogava? Do meio do ano pra frente? Felipe Anderson. Felipe Anderson, que Não também deu- está não aí jogou com bem. programa no Pubs e Agora tal. tá sendo o Facundo Torres. Mas falta pelo menos para elenco, essa coisa. Você não pode ter só o Maurício fazendo essa função. E o Flaco, de tudo que tem ali, se não é o ideal, pelo menos para o Paulista. Ontem, por exemplo, se não está o Flaco em campo, não saía aquele então, é gol. o que eu tô Ele foi um falando. gol de 9. Agora são esses que o Palmeiras tem. O Flaco é um bom jogador, todo respeito ao jogador, mas pro Palmeiras, pro nível do Palmeiras e disputar títulos com Flamengo, com Botafogo, com Galo, com São Paulo, o Palmeiras precisa de um jogador de mais hierarquia do que o Flaco Lopes. Precisa ter a referência. Ou vocês discordam de mim? Precisa.
para elenco, sem dúvida. Seria interessante a gente ouvir da Leila exatamente sobre o 9, né? O que ela pensa, porque assim, o Abel já deixou claro que quer, que precisa. Ela, em outras vezes, já falou que outros reforços viriam. Sobre esse especificamente, a gente não sabe qual é a ideia dela. O Palmeiras vende muito bem, nesses últimos anos vendeu jogadores da base e acumulou uma quantia muito alta de dinheiro. E o que precisa ali da peça não vai atrás. O tal 9 é mais fundamental para o trabalho, para o ano, para o calendário. Porque quando tiver Paulinho e ainda tiver Estevão, talvez essa questão se dilua. O Palmeiras pode se resolver com os dois ali. Então, só que o Paulinho, ao mesmo tempo que o Paulinho demora para estar pronto e estrear, vai chegando a hora de o Estevão ir embora. Sair. Então, praticamente quando o Paulinho... Vai reduzindo o tempo. Quando o Paulinho ficar pronto, jogar, tarará, pegar a parte física legal e começar a ter ritmo de jogo, o Estevão vai embora. O problema vai voltar, pouco juntos. como tem voltado há muito tempo. O Palmeiras, nessa fase gloriosa, não teve 9s. Foi campeão sem 9s. Tinha o Luiz Adriano, que era o mais consistente nesse sentido. Os outros não tinha. O Abel falou em reforços na coletiva. De forma resumida, Silvestre, me fale sobre reforços, quais são as posições, responda pura e simplesmente, quais são as posições que o Abel quer reforços, posicionamento da diretoria, e o nome foi ventilado, Vitor Roque, saiu badaladamente do Atlético Paranaense, foi para o Barcelona e agora não está no Barcelona, mas é um nome que surgiu para o Palmeiras. Então atualize essas informações, por gentileza, Silveira. O Abel Ferreira quer 4 ou 5 reforços. Posições, pelo menos 2 eu garanto para você. Uma, ele já tem falado. É o zagueiro para entrar na vaga do menino que foi jogar no futebol europeu. A outra é para centroavante. O Vitor Roque é um namoro antigo do Palmeiras. O Palmeiras tentou também o Jesus, só que não deu o negócio lá com o pessoal da Inglaterra. Mas o Vitor Roque, que é do Barcelona, é emprestado ao Betis, tá na mira sim. O Palmeiras já fez algumas investidas, não deram certo. O Vitor Roque tá vivendo um momento melhor agora, é o vice-artilheiro do Betis. E como a janela fechou, o Palmeiras espera aquela janela extra da FIFA para o Mundial de Clubes, que será aberta só para os participantes do Mundial de Clubes. Essa janela vai ser aberta entre os dias 2 e 10 de junho. Para aí, porque você está em Brasília, a informação é que São Paulo, se não chegou, está chegando em Brasília. Amanhã tem São Paulo e Inter. Nós vamos falar na sequência do São Paulo, né? E o Silvestre vai atualizar informações do São Paulo. Mariano, você chegou a enfrentar o Vitor Roque? Sim, Atlético Paranaense. Seria um belíssimo reforço para o Palmeiras? Sim. Muito bom jogador, e a gente estava comentando aqui, acho difícil ele sair de Sevilha, do Betis em Sevilha, pela cidade, o lugar é muito bom. Eu acho bem difícil ele... Agora, saiu com uma expectativa de Barcelona e foi parar no Sevilha. No Betis. No Betis, desculpa. Foi parar no Betis. Garoto jovem, não pode exigir tudo. Ele sai do Barcelona, vai pegar experiência ainda dentro da Espanha, num Betis, que é uma excelente equipe. Cresce ali. No Barcelona ele não iria jogar, eu tô falando isso aqui. Tem Lewandowski. Você vai pôr no lugar do Lewandowski? Não vai. O Lewandowski, ele não gosta de ser substituído. Tá. A época no Bayern de Munique, ele não gostou. O jogador que sai do Atlético vai pro Barcelona, né? Um dos melhores times, se não o melhor do futebol europeu no momento. Está entre os melhores. Aí vai agora para o Betis. Você acha que na cabeça do jogador melhor é permanecer por lá ou até voltar para o futebol brasileiro, já que estamos de forma vizinha de uma Copa do Mundo? Aí começa a descida da ladeira. Ele foi para Barcelona, não pegou na bola, até porque o europeu tem uma cabeça totalmente diferente, né? Aí ele vai para o Betis é um grande clube, a cidade é maravilhosa, etc, etc, etc. 11º do Campeonato Espanhol. Mas não acredito muito que ele vai voltar para o Barcelona, não. Acho que se ele viesse para o Palmeiras, ele estaria muito melhor, até porque o time do Palmeiras é um bom time, né? Seleção brasileira carente, de repente pode buscar um espaço aqui. Até por conta da idade dele, ele tem condições de servir a seleção brasileira, porque tem bola para isso. Agora, não é no Betis que ele vai alcançar uma vaga na seleção brasileira ou se destacar na Europa. Alex, para a gente arrematar o assunto...
Eu acho que o Vitor Roque cairia como uma luva. É um grande jogador para a realidade do Palmeiras e do futebol brasileiro. Nossa Senhora, seria um jogador para tomar conta. Esse sim, seria um reforço para vestir a camisa 9. Enquanto isso, o Flaco Lopes pode ser desenvolvido, lapidado, mas vem um jogador já que tem uma qualidade maior. Já é nato dele ser um jogador já muito melhor do que o Flaco, que precisa ainda desenvolver. Não que ele seja ruim. Desenvolver na idade ou no quê? Em tudo, no futebol. A idade não, no futebol. Tô falando de desenvolver o futebol. Você fica querendo me provocar, mas não vai conseguir. Tecnicamente, o Vitor Roque mas aí que tá. Assim, desenvolver no futebol. Ô, Xará, quando você fala assim, ele precisa ser lapidado, o Flaco Lopes tem 23 anos. Não, por isso. 23 anos, o jogador já tem uma bagagem. Hoje amadurece mais cedo, né? Não precisa ser lapidado. Ele só precisa ser valorizado mais. É isso aí. Pelo próprio treinador. Exatamente. Ele precisa ser valorizado. Quando ele for mais valorizado, ele vai fazer até mais gols. Tá bom, mas não significa que ele seja o atacante ideal pro Palmeiras. Não. Ele pode ser bom jogador, mas pode ter jogador melhor que ele para chegar, não pode? Não, mas eu acho que todo jogador precisa de uma sombra. Independente do Flaco Lopes. Todo. Quando ele fala, o Abel fala assim, precisa de um zagueiro. Claro, o Rei saiu, que é um excelente zagueiro, coloca-se outro, beleza. Acho que todo o jogador de cada posição precisa de uma sombra boa, uma sombra de qualidade. Aí sim, um vai inspirar o outro. E um de 24 anos. Dando sequência aqui nas informações, falando muito sobre o Verdão, Vitor Roque aí, beleza? Já deixa aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo aí, beleza? Deixa o like. Bom, sobre Vitor Roque ainda, o Barcelona quer vender o Vitor Roque e Palmeiras estuda apresentar oferta. O Verdão tem interesse em contratar o atacante que está emprestado ao Betis. O Barcelona tem desejo de vender o Vitor Roque e o Palmeiras é um dos candidatos para contratar o atacante brasileiro. Ele não deve continuar no Betis após o fim do empréstimos, segundo publicação do jornal espanhol Sport. Essa informação aqui é lá da CNN Brasil. Bom, o Verdão mantém cautela e está ciente de que se trata de uma negociação difícil, especialmente porque o jogador não tem interesse em deixar a Europa e retomar ao Brasil agora. Realmente ele é muito novo ainda e tudo mais. Ele ainda quer se firmar no futebol do velho continente. Apesar do interesse existir, o Palmeiras ainda não enviou uma proposta oficial, e o staff do atacante também tem conversas com clubes fora do Brasil, segundo a apuração da Itatiaia. A tendência é que o clube paulista tenha abertura para avançar nas negociações com o fim da temporada europeia em junho. Tudo indica que vai ficar para o meio do ano mesmo. Vocês viram aí no corte também da Gazeta sobre essa janela especial, essa janela extra aí para o Super Mundial. E o Palmeiras vai ter essa oportunidade de contratar alguns atletas no meio do ano. E se ele vir, será uma grande contratação para esse Super Mundial de Clubes, para o restante da temporada, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Beleza, turma? Lembrando aqui, mesmo sem ser titular absoluto, o Vitor Roque é o atual vice-artilheiro do Betis na temporada, com 4 gols marcados em 30 jogos. Com a camisa do Barcelona, o atacante fez 16 partidas e anotou 2 gols. Realmente lá ele não teve um bom início, foi emprestado, mas o Palmeiras vai ter que fazer um jogo duro, vai ter que entrar pesado com o dinheiro que a gente sabe que a gente tem para conseguir esse atleta aí, beleza? Já deixa o like aí, coloca no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.